Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos hoje receber a Silvana Modil, que vai vir aqui conversar conosco sobre as intervenções sistêmicas com cavalos. Vamos colocando aqui os coraçõezinhos e mandando flecha para trazer o maior número de gente. Vamos arrebentar hoje. Hoje é uma sexta-feira, sextou. Vamos sextar com os cavalos. Vai ser uma delícia poder estarmos aqui nessa live maravilhosa. Essa semana nós fizemos bastante live sobre cavalos. Nós já temos pelo menos umas 4. Essa é a nossa quinta. Amanhã nós temos mais uma. E nós quase que vamos encerrar no domingo. Nós ainda temos na próxima semana uma outra live sobre esse tema, e a ideia nossa de fazer essa maratona é trazer mais informações. Nós percebemos que de repente esse é um novo nicho de mercado, talvez, e que talvez não tenhamos facilidade de encontrar essas informações. E aí a nossa intenção é disponibilizar isso de uma forma bastante intensa para vocês. Se vocês também desejarem algo diferente, ou nas constelações familiares, ou de repente nas próprias intervenções sistêmicas com cavalos, vocês podem nos sugerir. De repente pode ser que a gente traga aqui uma pessoa para falar de constelação familiar do estilo mais clássico, digamos assim, com pessoas, trazer outra para falar sobre a constelação na água, a constelação com bonecos, a constelação que se utiliza dentro do direito sistêmico, para que a gente possa ter uma ideia mais ampla desse tema. E a semana que vem também eu estou trazendo uma pessoa muito especial, que é a doutora Denise Uma, que ela vai falar sobre apometria com pets. Vai ser uma delícia, então já agende aí para vocês estarem aqui conosco. Estou aguardando a nossa querida Silvana chegar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la daqui. Aqui um convite. E aí, o que é que vocês me contam? Como é que está a vida? O que é que vocês têm feito de bom? Olha a Silvana chegando aí. Eba! Que maravilha! Ei, boa noite! Boa noite! Muito obrigada! Imagina, é um prazer enorme. Prazer em conhecê-lo! Prazer enorme estar aqui com você, querida. Gratidão. Eu que agradeço. Também, bastante. Maravilha. Por favor, se apresente à nossa audiência, para que eles possam te conhecer melhor. Bom, meu nome é Silvana Modil, eu fui treinadora de cavalos, hoje eu sou terapeuta e coach, e trabalho também com intervenções assistidas por cavalo. Uau, aceitei esse convite maravilhoso, do Robson, é um prazer estar aqui, Sandra, minha mestra, Zavasdski. Eu vou aprender a falar o nome dela também. Vai. Vamos fazer Sandra Zazar, que a gente já sabe quem é. Ah, Sandra Zazar. Boa, gostei. Muito bom, Robson. Estou aqui disponível para falar um pouco sobre esse assunto que a gente ama, que é cavalos, né? Uhum. Mas trazendo um olhar um pouco diferente do que eu acho que a maioria trabalha. Vai ser bem legal. Querida, deixa eu só te pedir uma coisa. Ajusta um pouco a sua câmera, porque ela está cortando a sua cabeça. E eu não gosto de ver que ninguém com a cabeça cortada na minha frente. Vamos ver. Tá bom assim? Aí tá melhor, tá bem melhor, com certeza. Quero ver seu rosto inteiro. Não quero ver você pela metade. Eu quero você inteira. Tá certo. A gente vai ajustando aí. Ajustando. Então, mas me fala como é que foi sair dessa ideia da treinadora dos cavalos e ir para a arte e entrar no coach, na terapia. Como é que foi esse caminho? Ó, eu vou contar minha história desde o começo, porque eu acho a minha história bem diferente e pode ajudar outras pessoas a ficarem mais inspiradas a ir percorrer esse lugar. Bom, eu sou de Santos, na minha terra não tem cavalos, tá? Assim, não tem espaço, o que tem é muito pouco. Mas desde pequena eu sempre quis ser veterinária, porque a gente tinha aquela mentalidade de que gosta de animal, vai fazer veterinária. Isso eu estou falando de uns 30 anos atrás, né? E aí, acabou que no terceiro colegial, meu pai faleceu, ele tinha uma rede de lojas aqui em Santos,
e mudou os meus planos, porque naquela época, não é que nem hoje, que tem veterinária. Aqui em Santos tem 2 faculdades de veterinária, hoje. Mas na minha época não, você tinha que mudar para o interior, estudar o dia inteiro, era outra história, né? Então, acabei fazendo administração de empresas por causa da situação e adiei o meu sonho. 10 anos depois, aí nós fizemos as divisões, cada um foi cuidar da sua vida. Eu falei assim, agora eu vou fazer o meu sonho. Só que aí eu não tinha mais pique para fazer veterinária, né? E foi a minha sorte, porque não tinha nada a ver com veterinária, né? Eu queria Você mexer estava mais com... afim da conexão com o cavalo, né? E não exatamente com a veterinária. Exato. E aí eu fui uma pessoa muito agraciada, porque de cara eu já encontrei pessoas que me ajudaram nesse caminho, e foi tudo coincidências, tudo bem que o universo não existe coincidência, né? Mas eu tinha um sonho, Robson, de morar no interior. Como muitas pessoas do interior que eu conheci depois, têm um sonho de morar na praia. É muito louco, né? Mas eu tenho esses 2 sonhos, morar no interior, na praia, ao lado de uma montanha que tenha cavalo. Estou procurando esse lugar. Floripa. Floripa é nesse lugar. Uau! E aí eu peguei e aqui em Santos não tem nada de cavalo, referência nenhuma e tal. Eu fazia assinatura daquela Globo Rural, que acho que ainda existe essa revista. E a Ipos, que era a única revista que naquela época tinha de cavalos, né? E tinha um anúncio lá de doma e estágio para trabalhar com cavalos. Aí eu liguei, fiz uma entrevista, marquei a entrevista e fui com a cara e com a coragem. Quando eu cheguei lá, eu dei a sorte que era o Eduardo Borba, que é uma pessoa que quem trabalha com treinamento de cavalos conhece, porque ele é um ícone. Então foi uma coincidência que eu fui agraciada pelo universo, que a primeira pessoa que eu conheci do cavalo foi o Borba. E foi tudo uma coincidência, porque eu não sabia que ele era uma pessoa já bem referência no mercado. Ele, em 70 e tralalá, trouxe o horsemanship para o Brasil. Né? Uau, que legal! Então, eu comecei com ele. Aí, 0 cavalo. Imagina uma pessoa 0 cavalo. Chegar na cocheira e ele falar assim para mim, olha, limpa os coxos. E eu olhar para os lados para querer perguntar para alguém o que seria o tal do coxo. Tipo isso. E assim, foi um encontro assim, com a minha essência, foi aquela coisa que às vezes a gente quer muito ajudar as pessoas a encontrar, mas tem um pouco de dificuldade, que é você estar num lugar fazendo um negócio que você esquece do tempo, do espaço, e eu encontrei esse lugar. Eu trabalhava muito, às 6 da manhã, não tinha hora para sair, era folga de 15 em 15 dias, e era assim, eu vivenciava assim, aquilo que preenchia a minha alma, sabe? Então, foi um momento muito importante da minha vida. Isso foi em 1995, eu tinha 27 anos, então eu comecei tardio, né? Não é que eu nasci na roça, tenho parente que gosta de cavalo, muito pelo contrário. Quando eu vinha tirar férias, folga e vinha para casa, nossa, todo mundo me criticava. Falava assim, você é louca, você tá maluca, você largou uma vida boa aqui para ir trabalhar numa cocheira, gosta de cavalo. E assim, mas aquela felicidade que eu encontrei, eu vou falar para você, até hoje é uma marca na minha alma. Que delícia. Então, aí trabalhei 1 ano, mas eu fui, assim, a primeira mulher de mais ou menos 5.000 alunos que o Borba teve, que conseguiu ficar com ele 1 ano. Uau. Sabe Karate Kid? Sabe Sim. Karate Kid? Aquele treinamento idêntico. Idêntico.
Então, você tinha que escovar o cavalo com a mão direita, tinha que escovar o cavalo com a mão esquerda. Mas eu vou falar, Robson, essa base eu não vejo muitas das pessoas investirem. E Com no meu certeza. caso, foi o que fez total diferença até hoje, sabe? Uhum. Então, assim, eu sou muito grata por esses aprendizados. Agora, foi árduo, não foi fácil. E Com numa certeza. época que ainda, isso foi em 95, nem se falava em terapias com cavalos, a não ser a ecoterapia, mas outra Uhum. coisa não se falava. Uhum. Mas foi um tempo onde domar cavalo, mulher domar cavalo aqui no Brasil, era algo também bem desafiador, porque os homens me peitavam muito, né? O que ajuda é que eu sou uma pessoa muito de boa, eu não sou uma pessoa que, apesar de ariana, eu não sou de bater de frente, porque meu ascendente é câncer, Família em e, primeiro e, me, lugar. e me ajuda, me ajudou muito nesse processo. Mas Uhum. eu fui testada e o meu mestre falava assim, quando eu ficava um pouquinho mais triste, né, ou não dava certo, as pessoas pegavam pesado comigo, ele falava naquela época, Silvana, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Como você é mulher, tem que matar a cobra, mostrar o pau e a cobra pendurada no pau. Lembra sempre disso. E foi um tempo assim. Aí, depois de um ano, que é um tempo pequeno, né? Mas as pessoas que conviviam comigo falaram, nem acreditavam que eu morava em Santos, que eu nunca tinha visto cavalo. Eu já consegui um emprego de gerente de aras, de um aras muito importante em Sorocaba, do lado da Universidade do Cavalo, que era o Aras Carojone. Era um aras modelo, Que ele legal. importava cavalo, exportava através do Borba mesmo, por indicação, porque todos os alunos que cresciam com ele, ele sempre indicava, orientava um emprego à altura, né? Uhum. Então, eu tive uma carreira no cavalo muito especial, mas eu comecei pelo esporte. E eu me envolvi com performance, porque naquela época era o que melhor pagava, os profissionais do cavalo eram os melhores reconhecidos, porque você trabalhar com um cavalo de US$ 100.000, eu trabalhei com um cavalo que foi pan-americano que custou US$ 1 milhão, Uau, que maravilha, hein? entendeu? Exatamente. Só que é um mercado bem agressivo, né? E eu sempre fui contratada assim, cavalo problema, chama a Silvana, que ela pode te ajudar. Era sempre assim. Então, cavalo que não entrava em trailer, cavalo que não entrava no caminhão, cavalo que não pulava rio, cavalo que mordia. Aí eu, depois desse emprego do Aras, eu fui para os Estados Unidos, voltei e trabalhei muito nessa questão de comportamento. A pessoa tinha um problema de comportamento, eu ficava um ano no Aras, fazia uma geração, né, que a gente fala, às vezes domava, entregava para um treinador mais específico, mas aquele trabalho de chão, básico, eu que fazia. O último Aras que eu trabalhei foi em 2003, 2004, 2004, foi o Aras Feroleto, também é um Aras muito importante no hipismo, porque tem um cavalo mais premiado, de filhos premiados aqui no exterior, que é o Land Ritter. E foi interessante que esse último Aras, o dono só contratava mulheres. Uau, que legal, que coisa diferente. Muito Desde o bom. tratorista, desde o tratorista até a domadora, que no caso era eu, veterinário, tudo mulher. Era um senhor italiano, ele não é mais vivo, e tinha muitos cavalos, né? Até hoje o Feroleto é um ícone aí no hipismo. Só que aí aconteceram 3 acidentes. Olha que louco. Esse percurso todo, Robson, levou 10 anos da minha vida. Uhum.
Aí eu já estava, assim, muito insatisfeita, assim, porque eu falava assim, para eu estar aqui com os cavalos, eu já estou vendendo a minha alma. Por quê? Porque você trabalhar com resultado, performance, é bem desafiador. Então, não é como é hoje, né? Que hoje todo mundo tem um celular, qualquer coisa que você faça com um cavalo, se registra, você está lascado, porque cai na rede, assim, isso é uma coisa até que boa para os cavalos, né? Porque isso os protege. Sim. Mas na minha época não era assim. Então a gente tinha que conviver, tinha que compartilhar de algumas técnicas, algumas formas de trabalhar, e isso foi minando um pouco a minha alma. E aí eu tive 3 acidentes. Um dia no feroleto mesmo. Primeiro dia, um potro nasceu, ia morrer, eu e a veterinária tivemos que ir para a cidade buscar uma medicação. No meio do caminho, sofremos um acidente de carro, que o carro que eu bati deu perda total. No nosso não aconteceu nada. Uau! 3 dias depois, eu ia levar um garanhão para ser aprovado na Santo Amaro, num concurso de aprovação de garanhão, e veio um pessoal do exterior para comprá-lo, e eu ia apresentar. Só que aquele dia eu montei nele meio descontraída, e na hora que eu dei uma piscada, eu levei o pior tombo da minha vida. Uau. Ele era um picadeiro coberto, ele me jogou contra a parede, e a sorte que uma veterinária estava me assistindo, porque eu dei uma desmaiada, mas voltei. Mas, assim, no geral, deu tudo certo. 3 dias depois, isso tudo assim, em 10 dias aconteceu. Caraca. 3 dias, uma semana depois que eu estava namorando com um rapaz que morava na cidade ao lado, como eu estava sem carro, ele veio me buscar. No meio do caminho, nós sofremos um acidente de carro envolvendo um cavalo. Uau. A gente estava indo na estrada e um cavalo cruzou o nosso carro. Entrou dentro do carro, morreu o cavalo. Nós não morremos porque Deus não quis, mas tive algumas escoriações, ponto aqui, ponto acolá, mas nada. E aí eu falei, universo, não quero mais nenhum recado. Já entendi, vou sair desse lugar. Mas foi assim, um desafio, porque você imagina, 10 anos se dedicando tanto aos cavalos e ter que fechar essa porta e não ter outra porta relacionada a cavalo. Porque ainda naquela época não se falava em nada de intervenções com cavalo. Aí eu liguei para minha casa, meu irmão atendeu, meu irmão mais velho. Aí eu falei para ele assim, eu acho que eu vou sair do cavalo, estou voltando para casa. E aí o meu irmão falou assim, tem uma vaga na minha empresa, se você quiser, onde eu trabalho, vem fazer um teste. Eu saí desse Aras no dia 26 de março e a minha data de admissão é dia 1º de abril. Uau! Aí vim trabalhar de novo em Santos, numa empresa vendendo concreto, numa concreteira. E travou. Acho que voltou agora. Você estava falando que você estava trabalhando na concreteira. Aí vim trabalhar no escritório. Saí do meio do mato, daquela coisa do cavalo, e vim trabalhar no escritório. E aí foi quando eu reorganizei a minha vida e comecei a estudar. Estudar. Só que eu falava assim, eu não vou jogar 10 anos de cavalo fora, nem ferrando. Então, o que eu fiz? Eu inventei uma palestra em Santos para falar sobre comportamento de cavalos. Que legal. E fui. Nessa época já tinha veterinária aqui e tinha um centro de ecoterapia em Santos e outro em São Vicente. Então, eu bati na porta,
fiz o convite pessoalmente, falei, ó, eu fui treinadora e tal, vou dar uma palestra sobre comportamento de cavalo. Foram 10 pessoas. E aí o pessoal da Ecoterapia de Santos me contratou para dar consultoria para os psicólogos, terapeutas, físio. Por quê? Porque eles tinham vamos dizer assim, uma rotatividade de cavalos muito grande na ecoterapia, porque eles não investiam muito nessa coisa do comportamento do cavalo. Sim. Então, o cavalo mordia a perna do paciente, eles tinham algumas restrições com relação a fazer guia no cavalo com um paciente que tem um pouquinho mais de independência. Então, eles não tem em Santos um profissional que poderia estar disponível trazendo essa experiência. E aí eles me contrataram, eu fazia esse trabalho de final de semana, de sábado. Que legal. Eu ia lá, dava aula para os psicólogos, explicava como é que os cavalos se comunicam, como é que eles avisam, como que você pode ter um manejo mais qualificado, né? E aí foi muito legal, porque eu trabalhei 2 anos lá, aí eu queria criar eu já tinha isso lá no interior, na gaveta, um projeto para trabalhar pais de crianças especiais, porque eu acho que ia ser maravilhoso. Eu acho que os pais que levam essas crianças para a ecoterapia, se eles se envolvessem, como hoje tem algumas que já fazem isso, a Passo a Passo é uma delas, se envolvessem com atividades com cavalos, eles valorizariam muito mais a ecoterapia, entenderiam muito melhor como é que eles podem ajudar nesse processo. Então tinha esse negócio aí, que já era tipo algumas dinâmicas que hoje eu vejo fazer em coaching com cavalos para ajudar essas pessoas. Só que, infelizmente, não deu certo porque eles me impuseram que eu teria que fazer parte do quadro de funcionários. E como eu não sou da área da saúde, eu sou formada em administração, então eu não poderia fazer. Eu teria que ter uma pessoa da saúde. Isso me deixou bem chateada na época e me estimulou a fazer o quê? Eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade aplicada à educação. Que legal. E o meu TCC é um estudo de caso de uma professora da rede pública que tinha síndrome de burnout, né? E muito, assim, eu não imaginava, mas eu, na época, fiz uma pesquisa, deu 75%, hoje deve dar uns 100% de síndrome de burnout, né? E aí eu convidei uma professora para fazer um programa de atividades com cavalos durante 3 meses e a reavaliar como é que ela ficou nesse processo. E foi incrível, deu super certo. Ela ficou super feliz, ela meio que saiu da depressão, alguns sintomas que a síndrome de burnout tem, né? Tudo com atividades envolvendo cavalos. E não é atividade montado, são atividades que são simples, mas tem todo assim, a sua complexidade no sentido de segurança, de competência, mas que dão muito resultado para esse lado emocional da gente. Então, a minha trajetória, estou te contando toda essa trajetória, né? Aí, depois disso, vieram os cursos, aí começou a surgir os coachings aí da vida, né? Conheci a Sandra Zazá, e fiz o curso do Rude, e aí foi assim como tudo se encaixando assim na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, agora eu encontrei a minha tribo. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu comecei a entender que
a gente pode sim usar os nossos talentos, associar os nossos talentos, a nossa essência, né? Quando eu falo da nossa essência, é aquele povo que ama cavalos. É com esse povo que eu falo, sabe? Que a gente gosta de estar do lado deles, perto deles, que é uma coisa que não dá muito para explicar. E aí eu falei assim, nossa, é possível fazer alguma coisa aqui. E eu bato muito nessa tecla quando eu vou para os meus eventos, quando eu encontro essas pessoas no meio do caminho que gostam de intervenções com cavalos, que existem algumas coisas que são básicas, porque é uma questão de segurança, é uma questão principalmente de segurança, né? Porque é um animal de 400, 500 quilos. Então, é muita responsabilidade. E juntar isso com energia, precisa ter um feeling, precisa ter treinar o teu time, né? E isso é um pouco mais sutil. As pessoas, eu vejo muita gente aí falando sobre intervenções de cavalos que não precisa conhecer de cavalo. Eu penso assim, não precisa, mas precisa de um investimento antes de você trabalhar com intervenções, para você se consolidar em alguns princípios que, para mim, Silvana, são básicos, entendeu? E acho que existem milhares de formas de você atuar, né? E aí, complementando a minha história, depois você fala aí. Eu vou falando, que eu falo pra caramba. Primeiro concluir a tua história, para poder fazer as perguntas. Tá. Depois que eu voltei para o corporativo, saí da roça, não tinha tanto convívio com os cavalos, isso a minha alma sentiu. E como é que eu canalizei essa coisa? Como é que foi tudo intuitivo, eu comecei a pintar. Então, eu saía lá do concreto, uma forma que eu encontrava de me conectar com os cavalos era pintando. Pintando o quê? Aquarela? Sim. Aquarela, não? O que você pinta? Não, óleo? Eu pinto acrílico, porque como toda ariana, tem que ficar pronto dali a meia hora, entendeu? E como as minhas pinturas são praticamente intuitivas, eu nunca sei o que eu vou pintar, eu pinto com as mãos, né? Pinto cavalos, às vezes eles não são tão claros, né? E foi também outra jornada, que eu passei um tempo escondendo isso. Eu pintava, Robson, pra você ter uma ideia, tinha domingo que eu pintava 10 telas em 2 horas. Nossa, que rapidez, que velocidade. Era uma loucura, porque era muito intuitivo, do jeito que vinha, eu extravasava. E era a forma que você sentiu para expressar tudo isso, né? Exatamente. Aí, de novo, né, o universo sempre conspirando ao meu favor, eu estava na casa da Sandra, com o meu computador, com as fotos, eu sempre tirava fotos e escondia, não mostrava quase para ninguém. Só que a gente estava jantando lá na casa da Sandra, eu, o Rude, a Muriel, que é a esposa na época do Rude, uma turminha, né, que se juntou. E eu chamei o Rude de canto e falei assim, vou te mostrar um negócio aqui que eu tô querendo fazer algo com isso, quem sabe você me ajuda. E foi batata. O Rude olhou aquelas, imagina, holandês, gosta de cavalo, né? Olhou aquelas pinturas e falou assim, tá louca, você tem que fazer um negócio com isso. E aí ele foi um dos grandes incentivadores, tanto que o livro dele aqui no Brasil e lá na Holanda, a capa é uma obra minha. Que legal. E ele me convidou para fazer. E aí ele começou a me dar uma ideia que foi vender o que eu pintava
para ajudar as ONGs que resgatavam cavalos, porque até então eu nunca via isso como um negócio, sabe? Eu sempre ainda estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E aí eu passei um tempo, eu tinha um projeto chamado Art Horse Project. Eu fiz 2 exposições nos Estados Unidos, mandei quadro para lá, tudo voltado a cavalo, né? Eram exposições de pinturas relacionadas a cavalo. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, as ONGs, a maioria não aceitaram minhas pinturas. Mas teve uma que me acolheu, que eu reverencio muito, que é a Cavalo de Lata, no Sul, que eles fazem um trabalho maravilhoso, social. Eles não tiram só o cavalo da carroça da pessoa. Eles dão emprego, eles dão assessoria, eles trocam um cavalo por um projeto que eles têm, que é o Cavalo de Lata, que é uma máquina lá, um carrinho. Uhum. É bem legal. Então, eu dei bastante obras minhas, que eles fizeram sorteios, rifas e tudo mais. E aí, comecei a me aprofundar no coach sistêmico com cavalos. Fazem 2 anos que eu fiz de novo uma transição de carreira, saí do corporativo, falei, agora eu vou mexer com esse negócio aqui. Aí me programei, né? Fiz uma programação trabalhei 14 anos nessa empresa, né? Então, saí, fiz um acordo e me programei para me estabelecer e estar aqui hoje, né? Que maravilha! Falando sobre intervenções com cavalos. Que delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvana. Você, em vários momentos, citou que você era chamada, principalmente naqueles momentos mais difíceis. O cavalo meio arredio, que mordia, que escoceava, que não fazia, acontecia. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa tua habilidade. Porque o que eu estou sabendo de você é que você tem uma conexão com os cavalos, assim, de cochichar no ouvido deles e eles falam, ok, já te entendi. Então, fala um pouco mais sobre isso. O que me trouxe essa habilidade foi o projeto Doma com Borba. Por quê? Era 24 horas almoçando, comendo, jantando, dormindo, tomando banho com cavalo. Sim. É o que eu falo para muitas pessoas que me perguntam nos eventos. Silvana, eu não conheço nada de cavalo, você acha que eu posso? Sim, mas aí vai depender desse investimento que você vai fazer, de estar junto com os cavalos, observando os cavalos e sempre estudando pelo ponto de vista do cavalo, porque isso é uma chavinha. O humano, ele não tem como resolver o problema do cavalo na perspectiva do humano. Ele tem que entrar na perspectiva do cavalo para entender o que ele está sentindo e o que pode ser feito. E o time. O time no sentido assim, você saber a linguagem, né? O cavalo sempre avisa o que vai fazer, sempre. Nós que não temos a habilidade, o time de captar a mensagem dele no momento certo. E isso é treinável. Eu sou prova disso. Que eu não era do cavalo e virei do cavalo. Né? Mas tem que treinar. Não tem curso nenhum que vai te dar isso. Com certeza. Ok? Você tem que treinar. Agora, o que vai dar o curso é a pessoa que tem mais experiência que você e te orientar, olha, essa percepção que você está tendo, talvez pode ser outra coisa. Isso ajuda, com certeza, e era o que o Borba fazia para mim, né? Às vezes eu olhava, achava que era natureza, e ele gritava lá do outro lado e falava assim, não, é Ana Tereza, você está entendendo errado. Entendeu? Entendi. Mas estar nesse exercício faz com que você antecipe ou entre no tempo que o cavalo está te mandando a mensagem. Normalmente o humano está um pouquinho atrasado. E isso hoje, precisa treinar
E nesse caso, hoje você trabalha como coach sistêmico com cavalos, é isso? Além da arte terapia, com cavalos? Sim. Eu trabalho com conexão com cavalos. Legal. A minha proposta, Robson, é ajudar as pessoas a se conectarem com os cavalos e usufruírem dessa relação, porque eu acho que ela é muito rica para o nosso autoconhecimento. Hoje eu estava pensando aí numa postagem, eu estava pensando, né? O cavalo, por milhões e milhões de anos, foram contribuição para a gente explorar o mundo exterior. Eu acho que agora ele está com uma função para a gente explorar o nosso mundo interior. É isso que eu penso. Maravilha. E eu quero facilitar isso para as pessoas. E acho que, assim, como eu sou uma pessoa muito criativa, adoro criar, adoro. Então, eu não gosto de me prender a muitos formatinhos, entendeu? Tem que ser desse jeito. Eu não, tenho uma ideia, falei, chamo minhas amigas loucas, que eu tenho um monte de amiga louca que é do cavalo, Andréa Kober é uma que me apoiou sempre, uma pessoa que eu indico para você fazer uma live com ela, porque ela é uma pessoa que tem um conhecimento sobre cavalo incrível. Ela tem uma técnica chamada equitação transformativa. Ela juntou mantra, Tai Chi Chuan em cima do cavalo. Uau, que maravilha! Eu quero entrevistá-la assim, depois a gente conversa melhor sobre. E aí eu ligo para ela e falo assim, Andréia, eu quero tocar tambor com os cavalos. Você deixa? Ela tem 5 cavalinhos top. Pode vir. A primeira pessoa que me deixou pintar com os cavalos foi o Paulo Nilman, de Curitiba. Conheço, maravilhoso, espetacular. É um ícone, é uma marca, é uma referência no cavalo no Brasil. 2014, minha mãe faleceu de câncer no rosto. 15 dias depois eu liguei para o Paulo e falei, Paulo, eu queria ir, você deixa no cantinho, enquanto você faz as constelações, você deixa eu ficar lá pintando? Ele pode vir. Só que os cavalos deles me escolheram para fazer uma constelação, né, nesse dia. Foi incrível, porque um cavalo grudou em mim, ele não sabia da minha mãe, o Paulo, e o cavalo que grudou em mim, que ficou o tempo inteiro, ele não tinha um olho. A minha mãe, com o problema do câncer na face, ela teve que retirar um olho. Olha, que coisa louca. E foi muito, muito louco. Sim, e ao mesmo tempo muito curativo, né? Porque, de repente, olha só como as coisas acontecem. Sim. E aí eu comecei a pintar com os cavalos lá no cantinho. Ele tem uns quadros meus lá. Depois a Andréa Kober me ajudou muito. A Marina do Concorde, do Aras Concorde, me ajudou. A Sandra é uma mestra, que nem para mim o Borba é na parte comportamental. Eu sempre consulto a Sandra, porque eu acho que ela tem um olhar, ela tem uma habilidade fora do comum, né? Concordo plenamente apesar com dela, ela tem uma habilidade. Apesar dela pensar muito rápido, ela pensa mais do que fala. Então ela fica olhando para minha cara, ela acha que falou alguma coisa. Aí eu falo, Sandra, dá para você verbalizar o que você está pensando? Você vira os olhos, aí eu não falo. É engraçadíssimo, porque às vezes a Sandra ela tem um raciocínio extremamente rápido e ela tem uma visão, acho que tridimensional. Então, às vezes, você faz uma pergunta para ela, ela olha e fala, aí ela vai falando, aí ela para e ela volta. Aí, às vezes, dá vontade de dizer assim, acelera um pouquinho, né? Mas eu acho que aqui vem muita informação para ela. Mas ela é uma baita contribuição nas nossas vidas. Espetacular. Com certeza, com certeza. E aí, finalizando, a pandemia veio e eu peguei e falei assim, pera lá, vou fazer alguma coisa com essa minha arte, né? E como eu também sou terapeuta, eu sou naturopata, me formei naturopata, tenho várias técnicas, inclusive Access, que eu sei que você também é o mestre. Que maravilha! Access. E eu trabalho mais com Theta Healing. Inclusive,
aqui em Betioga eu atendo com Theta Healing com os cavalos. Eu ponho os cavalos, vejo os movimentos dos cavalos e atendo a pessoa com Theta Healing ali do lado. Olha que maravilha. Isso é que eu acho, assim, são infinitas possibilidades de utilização dos cavalos nesse mundo terapêutico, né? Olha que coisa linda. Você usa o Theta Healing. Eu já utilizei os movimentos, as intervenções sistêmicas com cavalos após uma classe de fundamento, ou após uma classe de barra, ou após um atendimento, e eu percebo que a pessoa está mais aberta para receber, parece que o resultado se multiplica por deusilhões, sabe? Ela vai para um patamar assim, fantástico, espetacular. Eu acho que é muito legal. E é muito bom você trazer essa ideia, né? Do tipo assim, eu já mudei disso, mudei daquilo, transitei nessa carreira, nessa outra, mas o que é legal é que sempre que você introduz algo criativo junto com o cavalo, você cria algo novo, diferente, né? Que isso é que eu acho que é bárbaro. É isso que eu falo para as pessoas que vão nos meus eventos, né? Eu trago a arte justamente para motivar as pessoas a se expressarem de outra forma, porque também o cavalo exige isso da gente. Da gente ser mais consciente da nossa linguagem, não a falada, a linguagem toda aqui do corpo, da energia, do teu emocional, entendeu? Então, a arte é um veículo que, infelizmente, a maioria de cara fala, eu não sei desenhar nada, mas não está ninguém aqui para te julgar, é só a gente se expressar. É verdade. Outra coisa que eu trabalho muito, Robson, que foi um curso que eu fiz, que contribuiu bastante para essa fase, é o desenho sistêmico. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas eu sei muito pouco. Como é que é isso? Você desenha e você interpreta? Como funciona? Então, o desenho sistêmico, ele tem todo uma simbologia por trás desse inconsciente, né? Tá. Você traz para o desenho o teu inconsciente. Então, para mim, está muito fácil agora atender, porque a minha anamnese é o desenho sistêmico. Eu peço para a pessoa desenhar o seu sistema de origem. Eu peço para a pessoa desenhar o seu sistema de origem. Conforme ela desenha o sistema de origem, eu já sei em que lugar naquele sistema ela se coloca. Espera aí, é como se fosse um mapa familiar? Eu não sei, não conheço o mapa familiar, mas é muito... Tem todo um estudo por detrás, aonde que você põe o pai, a mãe, dentro do corpo, como você desenha o corpo, aonde que está a tua ligação com o pai, com a mãe, os irmãos, entendeu? Os elementos que você inclui dentro do desenho. Então, é um estudo bem profundo. Que legal. E assim, nos meus eventos eu aplico isso, quem teve agora na Janaína comigo, lá em Jaguariúna, fez, e é incrível, E quando eu faço um atendimento individual e aplico essa técnica junto com os cavalos, já aconteceu o caso assim, a pessoa está desenhando, e quando ela estava desenhando a mãe, o cavalo estava lá do outro lado, veio devagarzinho, veio, e deu uma beliscadinha na mão do cliente. E aí eu me virei para ela e falei assim, você tem alguma questão com a sua mãe? Ela falou, prefiro nem falar sobre isso. Porque como pode melhorar, as pessoas não me procuram para fazer constelação de cavalos, porque eu deixo bem claro que eu não sou consteladora. Tá? As pessoas me procuram para fazer, tá com algum problema, algum entrave na vida, e vamos ver com os cavalos. Eu não intitulo constelação, porque eu não sou consteladora. Então, o coach sistêmico, sim. Né? Só que aí eu levo todas as minhas ferramentas. Lógico, claro. Entendeu? Aí o foco é o resultado do seu cliente, não a ferramenta. Né? A ferramenta vem, ela pula na frente e você fala, vem comigo, vamos embora. Exatamente.
Então, Mas olha assim, só, o que você está me falando, que você faz com desenho sistêmico, é muito, muito, muito interessante. Eu fiz um curso agora recentemente do modelo generativo da Virginia Satir. Ela é uma das precursoras tanto da Gestalt quanto das constelações familiares. E ela era muito amiga do Fritz Perls, que foi quem criou a Gestalt. E ela traz um modelo que é muito interessante, que chama mapa familiar. Você se coloca, digamos, se você for filha única, né? Mas se você tem mais irmãos, você vai colocar o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e aí você cresce a árvore genealógica. Da sua mãe para baixo, você coloca os irmãos que você tem e você coloca você. E aí uma coisa que ela faz que é muito bonito e que traz uma clareza imensa é ver as posturas que seus pais tinham, seus avós tinham, que seus irmãos têm, que você tem. Cara, quando você vê aquilo, você fala, peraí, eu estou aqui dando sequência nisso tudo, ou eu sou diferente, ou onde é que está? É bastante interessante, profundo, intenso e traz muita clareza, né? sim. Para mim, assim, deu um salto quântico da minha anamnese, o Sim. desenho sistêmico. Opa, Eu certeza. aplico em 10 minutos, já vem muita coisa E para... você consegue fazer isso também online? Tipo assim, você está online com o teu cliente e ele Sim, desenha, te passa e faz? sim, Olha que legal isso, super sim. legal, porque de repente muita gente quer fazer um test drive para saber como é que é a história e tal. Isso é muito legal. Sabe o que, é que eu Pode me queria que você... chamar aí. Pode me chamar. Maravilha. Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho também do oráculo do cavalo? Eu achei o máximo quando você falou que você criou as cartas. Olha que joia. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que isso aí é o ó do Borogodó. Bom, veio a pandemia, e aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa com o que eu já tenho, né? Que essas pinturas, alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou hiperativa, assumida. Por isso, quando eu estou junto com a Sandra sofre um pouquinho comigo, porque eu agito ela pra caramba, né? Ela fala, vai devagar, vai devagar. Eu dou 2 passos para trás, mas ela tem que me avisar. Aí, eu falei assim, eu vou inventar um oráculo, o oráculo do cavalo. Eu procurei e não tinha. Eu procurei e não tinha na época. Uhum. Aí eu falei assim, eu vou selecionar umas pinturas, porque eu tenho muita, Robson, eu tenho muita pintura. Imagina que eu já pinto há uns 7 anos. E é muita coisa. A minha casa é lotada, já vendi muitos quadros, muitos, já doei outros, então. Só que eu tenho fotos dos que eu mais gosto, né? Dos que eu mais me dá aquele negócio quando eu Sei. olho, né? E aí, esse é um deles, ó. Nossa, que lindo, hein? Essa carta é a carta do oculto. Muito legal. Aí eu também fiz numerologia, eu adoro números, amo matemática. Eu junto tudo. Aí eu peguei, juntei o número da carta com algumas representações das leis sistêmicas, Uhum. né? Algumas perguntas, né? Que eu trouxe um pouco do Axis, assim. E aí eu juntei 38 cartas e falei, vou fazer. E fiz, estudei, organizei. E assim, eu tenho muita intuição, né? Trabalho isso. Acho que intuição é algo que todo mundo tem. Só Sim. que uns treinam, outros não, É. né? Se não E treinar, eu, não eu desenvolve, treino, né? exatamente, eu treino faz tempo. Então eu falei assim, não, vou juntar tudo que eu tenho, é o que eu falo para as pessoas. Uhum. Todos nós temos os nossos valores, as nossas riquezas, as nossas habilidades, e a gente às vezes só precisa moldar elas, juntar com o que você gosta. Não estou falando que isso é fácil, porque eu levei um tempo também para descobrir. Claro. Mas agora, para mim, é bem tranquilo mesmo. Então, eu montei o oráculo, por exemplo, essa carta. Essa imagem, né, é um quadro meu, e é Que a lindo. lei da hierarquia. Você vê aí, não sei se dá para ver, são 3 cavalos que Sim. estão
posicionados hierarquicamente. Esse quadro é um quadro que eu fiz para o Rudy, na época que ele era casado com a Muriel. Não sei se você conhece a esposa dele. Não, não cheguei a conhecer nenhum dos dois. Só li o livro dele, que a Sandra, dentro do curso da formação, eu ganhei, e achei bastante interessante, mas eu não conheci ele, o Rudy, nem a esposa. Então, é ex-esposa, que agora ele já está casado com outro. A Muriel é uma africana enorme, e o Rudy é um holandês loiro de olho claro, né? Uhum. E eu fiz na época esse quadro e é a carta dos relacionamentos no meu oráculo. Esse aqui é o sistema familiar. Nossa, que bonito esse. Também é um... E o que é mais bonito é que é muito colorido. Eu gosto de coisa assim colorida, que dá uma vida, né? Ó. Nossa, que lindo. Muito bonito. Esse aqui é o arquétipo da liberdade, né? Então, hoje, eu atendo muito com o oráculo pelo Zoom. O oráculo, ele é um recurso que mexe com o teu mental, tá? Com o teu racional. Silvana, eu não estou num problema X, não sei como sair, não sei que rumo eu tomo. O oráculo, o que ele traz? Ele traz essa dificuldade que você está tendo está atrelada a quê? Você está trazendo um comportamento repetitivo da família, você está sendo fiel a alguém do seu sistema, você está enxergando uma coisa que não é. Então, eu sempre trago uma perspectiva muito diferente, mas é o mesmo problema. Porque é engraçado, as pessoas têm a solução, mas como elas só enxergam por um ângulo, elas ficam travadas naquele lugar. Então, o oráculo, ele traz isso. Olha, provavelmente você está tendo essa dificuldade porque você está muito fiel à sua mãe. Vamos olhar para isso? O que você tanto aí está negando na sua mãe? E aí eu vou dirigindo a pessoa. Claro que é intuição, são as cartas, a nossa jornada, né? Claro. O coach também. Mas é muito legal porque traz as pessoas... A resposta que as pessoas me dão muito, o feedback do oráculo é assim: Silvana, ele é cirúrgico. Uau! Eu já ouvi isso várias vezes. Eu já ouvi várias vezes. Então, hoje, assim, atualmente eu trabalho com o oráculo do cavalo, à distância. Eu trabalho com uma outra terapia que não tem nada a ver com... Essa não dá para associar com o cavalo ainda, né? Que são os registros acásticos. Eu sou terapeuta de registros acásticos. Que maravilha! Que é um tratamento... É um tratamento que eu faço de 4 sessões, à distância também. Eu marco com a pessoa fica deitada na casa dela e eu aqui na minha casa eu trato ela. Eu faço Theta Healing com cavalos, sem cavalos, à distância, presencial. Eu faço um evento de cavalo por mês. Esse mês de março que eu não vou fazer, por uma série de problemas que a gente está vivenciando aí com essas restrições. E atendo individualmente com o cavalo, presencial, Bertioga, ou em áreas de parceiros. Eu não tenho áreas, eu moro, infelizmente, ainda em apartamento, mas os meus planos até o final do ano, mudar para o interior de novo, fazer outras coisas acontecerem. Mas tenho muitos parceiros, tenho muitos amigos no cavalo, graças a Deus, adoro. Gosto dessa coisa de trocar. Me fala do teu evento de um dia. O que é que você oferece nesse evento? Porque, de repente, as pessoas podem depois te procurar para fazer o de abril, por exemplo. Tá. Quando eu faço com parceria, que nem eu fiz com a Sandra em novembro, nós fomos para o Sul. Tá. Normalmente eu faço com uma consteladora. A última que eu fiz foi a Janaína Klein.
eu faço na parte da manhã, a gente trabalha arte-terapia. Eu tenho uma meditação que eu criei, que eu guio a pessoa a virar um cavalo e Olha que começar a delícia! sentir, e começar a sentir tudo que um cavalo normalmente sente, entendeu? Que É legal. uma meditação de 20 minutos, bem longa, mas dá para a pessoa uma outra dimensão. Então, assim, eu preparo muito as pessoas para depois, na segunda parte, vir as constelações. Que Porque aí delícia. aquelas expectativas, aquela coisa de padrões que as pessoas veem muito já, o cavalo deitou, o cavalo olhou, é isso, é aquilo, que é muito mental, meio que desconecta por Sim. causa dessa introdução que eu faço. Então, eu dirijo as pessoas para fazer exercício sistêmico, Uhum. arte-terapia, desenho sistêmico e meditação. Nessa arte terapia Depois, você inclui o desenho sistêmico, é isso? também, Tá, eu levo tinta, levo uma luvinha para a pessoa pintar com a mão o cavalo. tá. Põe umas músicas, né? Que eu também tenho umas amigas aí que criam umas músicas fantásticas, eu levo. Que legal. E à tarde eu passo a bola para o constelador, quando Nossa, um é em trabalho super dupla, legal, né? super divertido, não tem pré-requisito, basta a pessoa ter interesse e querer aprender algo novo, né? Sim. As pessoas ficam bem impactadas, bem Isso é muito impactadas. legal, muito legal, muito legal. Quando eu vou sozinha, quando eu vou que nem em janeiro, ou fevereiro, não, janeiro, eu fiz no Roche Horse, em Jundiaí, eu fiz um evento sozinha. Foi a tarde toda. Mas aí, como assim, eu levo mais aqueles exercícios de coaching também. Eu misturo o Tá. coaching, a meditação, mas eu trago também um pouco do coaching, principalmente se Legal. a turma for muito homem, que homem tem que meio que dar uma mexida maior, Tem. aí a gente entra um pouco mais com a parte do coaching. Então, dá aqueles exercícios de você vendado, não sei se você conhece. Sei, Dudu, sei. Você vende os olhos e as pessoas vão buscando, tateando para ver onde é que está. São, acho esses exercícios espetaculares. Mas sabe o que eu estava pensando a gente fazer? Nosso horário já está um pouco mais avançado. Seria da gente fazer uma espécie de um jogo usando esse oráculo maravilhoso. O que é que você acha? É possível? Vamos embora! Fazemos uma pergunta boa, não uma pergunta boa, mas algo menos, eu não sei, ou é qualquer coisa. Ah, vamos. Não sei, faz uma pergunta ou, se quiser, um conselho, sei lá. Ué, então vamos, então vamos. Pode ser uma pergunta ou um conselho. Vamos pegar um conselho, tá? Eu tenho mais ou menos uma percepção bastante forte sobre isso, mas vamos conferir. Esse movimento das intervenções sistêmicas no Brasil é um movimento crescente e que a gente vai invadir o mundo, porque é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Essa é uma coisa relativamente nova que a gente está vendo o cavalo não como uma montaria, mas sim trabalhar com o cavalo no chão, sem necessariamente isso. E aí? Sim, só que é o número 4. Tem Ah, é? muito trabalho envolvido nisso. É isso, e é exatamente isso que eu penso, sabe, Robson? Intervenções com cavalos é para quem quer realmente se comprometer, tá? Porque é um trabalho de muita responsabilidade, não é uma coisa tão assim simples, mas a partir do momento que a pessoa consegue juntar o amor que ela tem pelos cavalos, o amor que ela tem de ser contribuição para esse mundo que está necessitado, não vai faltar trabalho. Não vai.
Não Uau, vai como pode faltar trabalho. melhorar? Que maravilha! Na minha opinião E e do com relação à oráculo. pandemia, Porque pois é, e com relação à pandemia, ela some das nossas vidas em 6 meses ou um ano? Ou ela dura mais do que isso? isso aí, vamos ver o que vai dar. Até eu estou curiosa. 6 meses ou... Não, um Conta ano, primeiro no seis mínimo. meses, depois um ano e depois mais de um ano, né? Um ano, mas essa carta, ela é uma... Vou falar de novo. Tá aí? Tá bom, fala de novo que eu não escutei. Essa é uma carta que representa a espiritualidade, tá? As pessoas estão muito conectadas com o corpo, né? Mas o amor, na minha opinião, isso tem a ver com a espiritualidade. A gente precisa reaprender a se conectar com o amor. Isso vai demorar ainda um pouco. Uau, que maravilha, que coisa espetacular. Vamos perguntar aqui para a nossa audiência. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falei pra Aqui, a caramba, Silvana... Robson. Oi? Eu falei pra caramba. Nossa, imagina, foi uma delícia, super legal. A Silvana Conceição está falando aqui, até a humanidade se conectar com ele mesmo. E aí talvez, ou com a sua alma, é que essa coisa possa passar. Sabe uma coisa que às vezes me deixa um pouco preocupado? Eu vejo como as pessoas estão encarando a pandemia, né? Alguns com mais tranquilidade, outros com menos tranquilidade. E a questão do medo. Vamos perguntar então, é o medo o centro que adoece? É lógico que é o vírus que chega, que infecta, mas as pessoas que estão numa boa vibração, que estão bem nutridos e que estão tranquilos e sem medo, às vezes eles pegam a doença e saem rápido, e outros que estão com tanto medo parece que deprimem o sistema imunológico e a coisa piora. Essa carta aqui é a carta do coletivo, tá? É assim, muitos dos nossos problemas, eles estão conectados com... Não consegui te ouvir. É a carta do coletivo, né? Se a gente for fazer uma Certo. conexão entre essa carta e a sua pergunta, eu diria assim, que muitos dos nossos aprendizados ainda estão conectados com uma massa. Então, se essa massa hoje se chama medo, infelizmente, é nesse aspecto que a gente se conecta, com Sim, certeza. A única coisa que cura o medo é o amor. verdade, verdade. Acho que a conexão não tá boa. Acho que Para a gente parou um pouco. finalizar, que pena. Você quer fazer? Busca você mesmo uma. Qual que você acha que seria legal para a gente agora finalizar isso? Quando você estiver diante de qualquer dificuldade, desafio, você lança uma pergunta assim: o que o amor faria nessa situação? Maravilha. Essa pergunta Excelente. me ajuda muito, me ajuda muito. Quando eu estou desesperada, eu pergunto assim: o que o amor faria nessa situação? O amor vence o medo, sempre.
Nossa, que lindo, que maravilhoso. E aí, para a gente finalizar, querida, o que é que você gostaria de deixar para a nossa audiência como um conselho, uma dica, ou só um palpite, ou um ditado, o que você quiser? Sobre intervenções com cavalos, fazem a formação da minha mestra, Sandra Zazá, que adorei. Agora já até peguei isso aí para mim. O Ed Keller eu ainda não o conheço pessoalmente, mas se Deus quiser, não vai faltar oportunidade. Eu acho que é importante a gente se conectar com pessoas competentes, porque isso foi a sorte que o universo me deu, de eu encontrar pessoas muito competentes nessa minha trajetória que eu contei aí para vocês. E assim, se você ama cavalos, se você tem algo para contribuir, vem ser. Acho que está travando. Eu estou aqui, só faltou você falar o final. Você falou amor ao cavalo, E conexão, pessoas eu estou competentes. Isso. Se una a pessoas competentes, vai conhecer o passado, a contribuição delas com os cavalos. E eu estou super disponível. Pode me seguir, Silvana Modil, @Silvana Modil. Pode me perguntar, eu estou sempre disponível para ajudar as pessoas. Relacionada a cavalo, conte comigo. E eu amo trocar. Ah, que delícia, que maravilha. Gratidão, querido. Um beijo enorme no seu coração. E depois eu te ligo para a gente fazer um jogo maior. Tá bom. Beijo. Tchau. Gratidão. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.